Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Vinícius Andrade, psicólogo e professor de psicologia junguiana, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o uso de técnicas na terapia junguiana. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que aqui nesse vídeo a gente vai ter que fazer um recorte. A psicologia junguiana, ela é bastante conhecida pelo uso de técnicas. Existem diversas técnicas, tanto técnicas verbais, técnicas corporais e técnicas de diálogo, de relacionamento com o inconsciente. Um vídeo apenas não daria para falar de todas elas, então eu vou focar nas técnicas que são direcionadas ao diálogo com o nosso inconsciente. Se o seu intuito é conhecer o método junguiano, as técnicas verbais, o método dialético, as fases da terapia junguiana, o processo de manejo de transferência e contra-transferência, eu te convido a conhecer o minicurso O Método Junguiano. Eu vou deixar aqui na bio o link de um minicurso onde eu explico todo o método junguiano passo a passo, ok? Bom, se as técnicas que nós vamos abordar aqui são técnicas voltadas ao diálogo com o inconsciente, é natural que essas técnicas explorem a linguagem do inconsciente. São técnicas onde nós vamos explorar a nossa capacidade de simbolização, o uso da nossa imaginação, a relação com os nossos afetos. Eu vou falar de 3 técnicas que eu considero técnicas clássicas, e a primeira delas é a análise dos sonhos. Você já deve saber que os sonhos são muito importantes para a psicologia junguiana, eles são uma ferramenta potente de autoconhecimento e apresentam estados do nosso psiquismo, estados de desenvolvimento, estados emocionais que a gente está atravessando. Mas a grande importância dos sonhos está no fato de que quando a gente entra no sonho, a gente derruba uma barreira da nossa consciência e a gente entra em contato mais direto com o nosso mundo interno, com o nosso inconsciente. A gente tem, então, uma diminuição da atividade cognitiva, da memória de curto prazo, da atenção dirigida. Isso tudo faz com que a gente entre em contato mais direto com o nosso inconsciente. E para a gente começar a pensar a importância da análise dos sonhos, eu quero fazer uma provocação. Vamos deixar de lado a ideia de que o sonho é uma produção daquela pessoa que está sonhando e vamos pensar assim: como se existissem 2 realidades. Então existe uma realidade que é essa que eu estou aqui vivendo, e existe uma realidade, um mundo paralelo, vamos pensar assim, um mundo paralelo que é o mundo que eu entro quando eu sonho. Daí a gente já pode tirar muita coisa, porque a gente começa a se perguntar: quem sou eu quando eu estou acordado e quem sou eu quando eu estou dormindo? De repente eu sou uma pessoa muito conciliadora, uma pessoa muito pacífica, uma pessoa que preza pelas relações. Mas quando eu deito à noite e essas defesas são derrubadas e eu entro em contato com o meu inconsciente, eu entro em contato com uma raiva muito grande. Então eu sou uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa que não preza pelas relações, eu sou uma pessoa que está cometendo um assassinato. Nesse caso, há uma discrepância entre o meu ego vigio, ou seja, aquele que eu sou quando eu estou acordado, e o meu ego onírico, aquele que eu sou quando eu estou sonhando. E o que é que isso está sinalizando para a gente? Aí entra a análise dos sonhos no contexto da vida da pessoa. Isso pode ser um processo de autorregulação. A gente sabe que o sonho ele tem uma função compensatória. Assim como no sono, a gente tem uma série de processos fisiológicos que ajudam a regular o nosso corpo e as funções do nosso corpo. No sonho, a gente tem uma série de funções psíquicas que ajudam a regular também o nosso funcionamento psicológico. Então, de repente, uma situação como essa que eu exemplifiquei, ela pode estar falando para a gente de uma raiva que eu senti no meu dia, mas eu não pude expressar, eu não pude ser grosso, sei lá, era com o chefe, era com alguém importante, ou eu não me senti autorizado e reprimi, como também pode estar falando de uma raiva mais profunda, mais enraizada, que me remeta a questões do meu passado. Então, a terapia junguiana ela vai dar uma importância muito grande para a análise dos sonhos. E essa análise ela pode acontecer de diversas maneiras. Jung deixou muitos caminhos para a gente percorrer e pensar a análise dos sonhos, sempre levando em conta o contexto. Por isso que é importante a análise dos sonhos na terapia.
A análise dos sonhos, então, ela pode me levar tanto para temas importantes do meu passado, como também a análise dos sonhos pode nos levar para estágios do desenvolvimento, para tarefas que a gente tem que cumprir. Então, um caminho de natureza prospectiva. O que é que eu vou fazer com esse instinto de agressividade daqui para frente? Como é que eu vou poder dar passagem para isso na minha vida? Daí, terapeuta e paciente vão se acertando juntos para entender qual é o melhor caminho para a compreensão daquele sonho e para que aquele sonho possa cumprir a função no processo dessa pessoa. Uma outra técnica que é muito importante se chama amplificação simbólica. Essas duas técnicas que eu vou falar agora, as pessoas costumam confundir bastante. Muita gente acha que amplificação simbólica, por exemplo, eu tive um sonho, vamos ampliar o que aconteceu no sonho, a imagem do sonho, ou a pessoa fez uma produção, um desenho, uma pintura, vamos ampliar essas imagens, vamos fazer perguntas sobre essas imagens. Isso não é amplificação simbólica a rigor. Amplificação simbólica é uma técnica muito bem estruturada por Jung, em que nós vamos trabalhar com imagens arquetípicas que aparecem nos sonhos, nas produções e na fantasia dos pacientes. Uma técnica que fala da nossa relação com a coletividade, com a história da humanidade, com o inconsciente coletivo. Isso é muito importante na medida que ela conecta a minha dor, ela conecta o meu processo, ela conecta a minha vivência com a vivência da humanidade. Então, eu estou passando por uma dor, mas outras pessoas também passaram. E quando a gente entra em contato com esses temas arquetípicos e as narrativas, os mitologemas, os contos arquetípicos que trazem a temática vivida pela pessoa, isso pode ter um efeito estruturador, isso pode ajudar a pessoa a encontrar caminhos. A amplificação simbólica, então, ela tem um caráter altamente interpretativo, diferente da técnica que a gente vai falar a seguir, que é a imaginação ativa, uma técnica que a grande maioria das pessoas não conseguem compreender. Diferente da análise dos sonhos e da amplificação simbólica, onde os símbolos aparecem e a gente vai se relacionando com eles, na imaginação ativa, a gente vai criar no setting terapêutico condições adequadas e seguras para que o inconsciente possa se expressar por si mesmo. Mas esse processo de imaginação, diferente de uma meditação, diferente de uma visualização guiada, não vai ser conduzido pelo ego. Então eu não vou chegar para a pessoa e dizer: imagine que você está num campo, você está caminhando, apareceu um trem, entre nele, né? Continuar fazendo a condução. Quando eu faço isso, o meu ego ele está direcionando o processo imaginativo. Isso é válido para outras situações, mas não é o objetivo da imaginação ativa. O objetivo é que a própria psique conduza cena após cena. Então, enquanto nas outras técnicas a gente vai se aproximando das imagens para tentar conversar com elas, para tentar se relacionar com elas, aqui a própria imagem ela vai se apresentar através da fantasia, através da imaginação. O que pode ser um processo muito potente, mas por outro lado requer um cuidado. Essa não é uma técnica que é usada em qualquer momento da terapia, com qualquer pessoa. A pessoa precisa estar familiarizada com o processo de simbolização, precisa existir um vínculo seguro com o terapeuta. A gente precisa avaliar as funções egóicas dessa pessoa, como é que o ego dela lida com as imagens do inconsciente, com intempéries, com adversidades, para a gente poder aplicar essa técnica da maneira mais segura possível. Para quem não é da área junguiana, a imaginação ativa pode provocar um estranhamento. Só que vamos pensar o seguinte: a imaginação, ela não é algo que eu estou trazendo de fora para a pessoa. A imaginação é uma atitude psicológica presente no nosso dia a dia. A gente está caminhando na rua e a gente está imerso no processo de imaginar. A gente vai imaginando coisas. Uma pessoa manda uma mensagem no Zap: oi, boa tarde. A gente já começa no processo de imaginar. E se a imaginação ela serve para ativar processos dolorosos, ela serve para levar a gente para estados de sofrimento, de angústia, de ansiedade, por que não usar a imaginação no setting de maneira segura para favorecer o processo de autoconhecimento daquela pessoa? Outra coisa que é importante falar é que ela é não só uma atitude, mas a imaginação ativa é um método estruturado, está na literatura junguiana, existem etapas, né, para você seguir, para você fazer essa aplicação. Então não é um processo solto e nem deve ser aplicado de qualquer maneira.
Bom, aqui a gente tem um panorama bastante sintético e enxuto das técnicas clássicas, as três principais técnicas clássicas da teoria junguiana, da prática junguiana. Eu tive que fazer um recorte, eu espero que tenha ajudado você a entender como cada uma delas funciona. E se você deseja conhecer outras técnicas junguianas, conhecer um pouco mais da psicoterapia junguiana, aprofundar na teoria de Jung, me segue aqui no canal, comenta dando ideias de dicas de tema, ativa as notificações porque assim você não vai perder nenhum conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.